Conheça nesta série o que pode ou não ser comercializado ou distribuído nas escolas públicas e particulares do Distrito Federal, seja por cantinas, ambulantes ou diretamente pela comunidade escolar. Você sabia que há uma lei que regula esse tema no Distrito Federal e um fórum instituído para a atuação? Acompanhe esta série e fique por dentro. Olá, sou Albaneide Peixinho e estou aqui com a Camila Córdova. Somos representantes do Conselho Regional de Nutrição da Primeira Região e é uma honra participar deste espaço do Fórum Permanente de Alimentação Saudável nas escolas da rede pública e privada. Primeiramente, a Camila vai explicar o que é o Conselho Regional de Nutrição para que todos entendam o nosso papel aqui no fórum representando o Conselho de Classe. Olá, eu sou a Camila. Então, atualmente, conselheira do Conselho Regional de Nutrição da Primeira Região, na gestão de 2023 a 2025. E realmente, o que é o CRN1, né? Qual é o seu papel aqui no fórum? Então, CRN1 significa Conselho Regional de Nutrição da Primeira Região. É uma autarquia federal criada por força de lei a partir da regulamentação das profissões de nutricionista e técnicos em nutrição e dietética. A regulamentação de uma profissão, ela reconhece o quanto esses profissionais são essenciais para a sociedade. Assim, o Estado delega ao Conselho de Nutrição a responsabilidade de orientar, de disciplinar, de fiscalizar o exercício profissional dos nutricionistas e dos técnicos em nutrição e dietética nas regiões do Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Mato Grosso, que é a primeira região aí da nossa jurisdição, em benefício da sociedade. Então, o papel do conselho, ele envolve o registro profissional, a ética, a fiscalização e, sobretudo, a orientação técnica desses profissionais. Nesse sentido, o Conselho Regional de Nutrição, no contexto do Fórum da Alimentação Saudável, ele vai atuar como um articulador técnico e político em defesa da sociedade para garantir uma alimentação adequada e saudável, segura, sustentável, baseada em direitos humanos, contribuindo com conhecimento ética profissional e participação, sobretudo a participação em políticas públicas, né, Alba? Do ponto de vista do Conselho Regional de Nutrição, o controle social também é um caminho para garantir que a educação alimentar e nutricional não seja negligenciada. Muitas vezes, o foco acaba sendo apenas nos recursos financeiros destinados à compra de alimentos. Mas é essencial assegurar que nas escolas de âmbito público ou privado haja também investimento em formação continuada, em projetos pedagógicos e na valorização das equipes multiprofissionais envolvidas. Por isso, o Conselho reafirma seu compromisso com a promoção da alimentação saudável nas escolas por meio da fiscalização ética e técnica do exercício profissional, do apoio à formação em educação alimentar e nutricional e do fortalecimento da participação social. Olá, meu nome é Nayara e hoje vamos apresentar o Conselho Regional de Nutrição e sua atuação no Fórum sobre Alimentação Saudável nas escolas do Distrito Federal. Vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu estou utilizando hoje uma calça jeans, uma camiseta azul florida com branco, meu cabelo é castanho, liso, tem estatura média e hoje tenho a alegria de receber a Albaneide Peixinho, a Camila Córdova. Peço que vocês façam sua audiodescrição também e sejam muito bem-vindas. Olá, obrigado. Eu sou Albaneide Peixinho, eu sou uma pessoa negra, eu tenho estatura mediana, eu estou vestida com calça preta, sapatos pretos, uma blusa vermelha e um blazer colorido. Muito obrigada. Camila? Oi, Nayara. Oi, Alba. Eu sou a Camila, eu sou branca, estou vestida com uma calça caqui, uma camisa branca e um blazer amarelo. Os meus cabelos são castanhos, neste momento lisos, mas são enrolados. Nem imaginava. Tá bem natural.
Então vamos lá, gente. Vocês já falaram um pouquinho sobre o que é o Conselho Regional de Nutrição e Dietética, né? Sua atuação. E aí agora eu queria saber quanto tempo que vocês estão atuando no fórum aqui no Distrito Federal. Bem, estou como conselheira efetiva, né, do fórum, representando o conselho. O conselho está desde o início, mas a minha atuação é a partir de 2020, Certo. né, que eu participo do fórum. Muito bem. E eu sou a conselheira suplente, mas aqui a gente trabalha em conjunto, né, Alba? Eu estou aqui no fórum tem pouco tempo, a Albaneide já está muito mais tempo do que eu. Vai fazer 2 anos que eu estou aqui nessa participação aqui no fórum. Muito bem. Agora vamos lá conversar, né, sobre... Pode ficar aqui comigo, vamos conversar sobre os desafios que vocês têm enfrentado ao longo desse período como Conselho Regional de Nutrição, né? Como CRN, quais são os desafios dentro do fórum durante esse período? Quem quer começar aí? Posso Camila? começar? Vamos lá. Então. Então, existem grandes desafios, né? Sobretudo, assim, na nossa participação no fórum, porque enquanto conselho, né, a gente acaba que fiscaliza, orienta o profissional nutricionista, sobretudo em ambientes nos quais é obrigatória a participação desse nutricionista, ou seja, o trabalho desse nutricionista em alguns ambientes. E é obrigatório em todos os ambientes? Então, os ambientes escolares não são todos os ambientes que são obrigatórios, né, a presença desse nutricionista. Sobretudo, aqueles ambientes escolares aos quais tem unidades de alimentação e nutrição. Então, essas unidades de Como alimentação... serve comida, exatamente. Preparação mesmo, refeição, prato? Exatamente. Arroz, feijão. Exato. As unidades, elas servem refeições. Então, hoje, a gente tem muitas escolas, sobretudo no âmbito privado, onde os alunos estão em tempo integral, né? Então, muitas dessas escolas acabam servindo refeições para esses alunos. Isso, é só para deixar Então, claro que no todas as programa de alimentação escolas- escolar, né, assim, todas têm nutricionista no sentido de que tem as nutricionistas responsáveis na regional de ensino, na sede da Secretaria de Educação, não uma por escola, né? Mas no âmbito particular, nem todas têm essa obrigatoriedade, que é o que você colocou, quando serve porque pra refeição. gente o grande desafio é porque, independente da obrigatoriedade de ter nutricionista, a gente sabe que todas as escolas, né, possuem cantinas, né, tem ali lanchonetes para que esses alunos possam comprar, né, alimentos, adquirir alimentos, enfim. Não precisa ter nutricionista para servir alimentação saudável, né? Pois então, exatamente. Então, assim, o desafio é porque nesses ambientes, né, que tem lanchonetes, cantinas, mas que não servem refeições, o nutricionista não necessariamente precisa estar lá, né? Que aí reduz o risco em relação à segurança daquele alimento sanitário, seguindo todas as normas, fica tudo ok ali, né? Mas quando a gente fala, né, assim, sobretudo hoje, né, a gente tem o decreto, e o decreto, ele tem uma força maior, né? De como devem ser essas lanchonetes, o que elas devem servir, enfim, para nós também é um desafio fazer essa ponte, né, na nossa fiscalização com o próprio decreto, né, considerando que a atuação profissional, né, sobretudo, ela conversa com as informações do decreto, né, que está voltada aí para uma alimentação adequada e saudável. Eu queria só complementar, Camila e Nayara, que é o seguinte: isso para escolas privadas, porque para as escolas públicas, além de você ter a responsabilidade técnica e o quadro técnico, é necessário também, se tiver vínculo com entidades filantrópicas, se tiver ONGs, se tiver escolas comunitárias, escolas confessionais, e elas são conveniadas com o Distrito Federal, E a gente tem essa realidade. ela é obrigatório ter o nutricionista, o responsável técnico, é obrigatório
ela dá atenção a essas escolas. E isso a gente Então, tem aqui no Distrito Federal as instituições educacionais parceiras. Exato. E aí cada uma tem a sua nutricionista. Exatamente. Então tem essa obrigação particular, legal. no caso, É. né? Fora o programa de alimentação escolar. Isso, não, é isso que eu estou falando. Isso. Nas escolas públicas, que você tenha o Estado, no caso do Distrito Federal, tenha convênio com essas escolas comunitárias que vocês têm, né? Então, é obrigatório que esse nutricionista, que é o RT, que está no Estado, no Distrito Federal, e o quadro técnico que está no Estado, ele é responsável por essas escolas, se elas são conveniadas. E Então, aí, isso no fica caso, bem claro. no caso, as instituições parceiras, cada uma tem a sua nutricionista Isso, própria. também. E particular, aqui no Distrito Federal, a maioria não recebe alimentação escolar. Por isso, eles mesmos compram, aí eles né? gerem, né? Com o seu... eles compram de acordo com o que o nutricionista da unidade, que não é do programa, consegue fazer o cardápio e adquirir, né? Isso. Aí, nesses casos, não. Mas quando a gente oferta, porque a gente também tem as duas realidades. A Isso. gente tem casos em que a instituição é parceira, mas a gente oferta alimentação escolar. E aí, dessas, nós, apesar disso, exato. somos responsáveis, mesmo sendo uma conveniada. E o fórum é responsável também Sim. por estabelecer diretrizes para que essas escolas não são públicas, não são particulares, né? Verdade. Mas elas são conveniadas com a pública e Sim. com o Estado. E como tal, É uma o realidade. Estado, na Constituição Federal, prevê que a responsabilidade suplementar com a educação Sim. é do Estado. Isso. Né? Que aí, Estado, nesse lê esses 3 entes federados, que é o Estado, a União, É. governo, né, o estadual e o municipal, e aí inclui o Distrito Federal. Então, só para a gente resumir, né? Acho que a gente Eu pode até- colocar aí 4 realidades Não, aí, eu né? até Tem queria as entrar particulares, nesse resumo aí. as públicas, e aí tem as conveniadas. As conveniadas. As parceiras. E essas parceiras têm 2 realidades. Tem as que recebem alimentação escolar, e aí são os nutricionistas do programa de alimentação escolar responsáveis, porque ofertam alimentação adquirida para todas as escolas públicas, oferta por essa parceira. E tem as escolas parceiras que não recebem alimentação escolar, recebem o recurso, e aí essas têm um nutricionista particular próprio, que vai fazer a gestão, o próprio cardápio e a compra desses alimentos. E a gente tem as 2 realidades no Distrito Federal. E eu penso que é importante a gente deixar claro para todos, né? Então, assim, quando é obrigatório e quando não é obrigatória a presença de um nutricionista ali como responsável técnico. Então, quando essa escola, ela fornece uma refeição e é claro, esse aluno, ele não tem opção, por exemplo, de levar a sua alimentação de casa ou de fazer a sua própria escolha, é a escola quem está ofertando a alimentação, independente que seja um lanche, que seja um almoço, que seja um café da manhã, enfim. Daí a necessidade de se ter um nutricionista, porque a escola ela precisa de um cardápio, né? Ela precisa de alimentos saudáveis, ofertar alimentos saudáveis, de um cardápio equilibrado. E além disso, né? Sobretudo quando a gente tem a integralidade, né? O tempo integral na escola, para além da oferta de alimentos, a gente tem um trabalho voltado para a educação alimentar e nutricional. Muito bom. E não menos importante, né? Não muito, né? Extremamente importante, né? Uhum. Então, esse monitoramento, desses alunos, ou seja, adequar para as necessidades, né, de alunos também especiais. Sim. Então, existe uma gama de atribuições, de atividades que esse nutricionista responsável técnico tem que desenvolver dentro de uma escola que serve refeições. E olha né, que para riqueza, esses né? A alunos. presença de vocês no Por- fórum. Para dialogar, para esclarecer todas essas questões, Uhum. para a gente poder atuar de forma mais assertiva como grupo. É. Muito importante. Por isso, o nosso grande desafio, né, Alba? E eu penso que é um grande desafio, porque a escola, né, ali é o momento de formação de saberes, né? Então, eu adquiro conhecimento ali. Então, por que não, né, um nutricionista estar ali juntamente com equipe pedagógica, professores, né, trabalhando nessa formação
construção dos hábitos alimentares saudáveis, né? Sim. Acho que o grande desafio é um dia a gente conseguir Exatamente. que todas essas escolas, independente que sirvam ou não refeições, tenham a presença desse nutricionista, porque a gente está vendo que cada vez mais o cenário de saúde pública é preocupante, né? Exato. No que diz respeito Sim. à obesidade, doenças crônicas, Com uma certeza. série de coisas, né? Então isso é E importante. para complementar, Camila, a gente tem que relembrar sempre que alimento, ele promove saúde. Sim. Do mesmo jeito que ele promove doenças. Então, esse é o fato. Então, a gente não está, seja na cantina, seja nas refeições ofertadas, nas escolas privadas, seja na pública, na conveniada, o fato é, uma alimentação adequada e saudável, ele promove saúde. E isso impacta no Sistema Único de Saúde. Sim. Então, você, desde creche, né, desde criança pós-aleitamento materno, você está instruindo e incentivando a uma formação de hábitos saudáveis, isso repercute no futuro dessa pessoa, Com desse certeza. indivíduo. Então, todo o fornecimento, eu entendo, a gente entende assim, todo, seja lá o qual for, o fornecimento, via cantinas, via refeições nas escolas, nas unidades de alimentação e nutrição. Mediações, né? Imediações. Exato, e as imediações, ele é um campo pedagógico. Sim. Ele está ali, o alimento naquele espaço, que é o espaço escolar, ele está ali como um projeto pedagógico, mesmo que ele não seja tendo uma legislação específica, uma normativa específica, como uma legislação do programa de A gente tem que alimentação pensar escolar. além, né? Você tem que pensar Tem que além. pensar Então, a importância daquilo ali, a não só do que importância tá no da papel. alimentação. Então, você conseguir também convencer quem vende ao redor, vender alimentos saudáveis. Sim. Porque você está construindo o futuro desses escolares, que é o futuro dos indivíduos adultos. Às E vezes come idosos. tudo saudável ali dentro da escola, aí vai pra porta, E vai para compra a um porta. churros. Exatamente. Aí você Ok, tem de vez em quando você comer um churros, Não tem mas problema. todos os dias você Dias. está exposto àquilo É. ali, e talvez até consumir todos E a os outra dias. coisa, a gente não pode esquecer que também existe adultos, né? Sim. Existem adultos que frequentam escolas. E aí, esses adultos também devem formar hábitos saudáveis. E aí não pode ser sempre baseado muito em Google, mídias sociais, sabe, redes sociais, porque cabe tudo. Redes sociais cabe tudo. Então, a gente tem que estar alerta para isso. E o conselho tem esse papel, de estar alerta para essa questão da promoção da alimentação saudável via educação alimentar e nutricional. Então, o eixo fundamental é a educação alimentar e nutricional. Até porque o nosso papel está para a sociedade, né? Exato. Então, assim, pensando, quando a lei institui o profissional nutricionista, né, regulamenta a profissão do profissional nutricionista, do técnico, ele está dizendo assim, olha, a sociedade precisa desse profissional para quê? Para formar hábitos alimentares adequados, saudáveis, enfim. Então, isso a gente não pode desvincular. Então, por exemplo, o espaço do fórum é um espaço da gente se aproximar das outras entidades, né? Principalmente das escolas particulares. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E a sua fala me chamou a atenção para uma questão, que realmente é pela EAN que a gente cativa, Sim. não é pela proibição. Não. Porque a proibição, ela às vezes até afasta, mas... O aguça a vontade. O aguça a vontade. De Mas a utilizar. educação alimentar e nutricional, ela é belíssima no sentido de que ela cativa para trazer o porquê, o tanto que faz bem, o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que você vai ter mais disposição para a vida, vai ter mais saúde, enfim. E cativar os pais, cativar a família. Olha, o seu filho vai conseguir aprender melhor. O seu filho, ele vai ficar mais tranquilo, sem precisar de uma televisão para isso, porque o doce dá uma hiperatividade absurda e às vezes naquele momento ali na escola, se ele está consumindo um monte de doces e guloseimas, não vai ser adequado para ele aprender. Cativar o gestor, às vezes, da escola, que a alimentação é importante, ser saudável, não é só porque é bonito, não é só porque todo mundo fala disso, mas porque realmente faz diferença. E no outra ambiente coisa, escolar. Nayara, que assim, eu entendo que o gestor, seja ele público ou privado, ele tem uma responsabilidade social. E a responsabilidade não é somente na disciplina, né, nos professores,
no nível que se está dando, mas o professor precisa entender, e o diretor precisa entender, o cantineiro precisa entender, o dono da cantina, que ele está promovendo saúde. Ou seja, nós Ou- estamos falando de uma comunidade escolar que vai estar É. toda envolvida com a promoção de hábitos alimentares E é saudáveis. promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, não se esqueça disso. Então, todo alimento, ele é importante para você prevenir doenças. Seja ele. Então, pensar a questão do agrotóxico, a gente tem que discutir. Pensar a rotulagem de alimentos. A criança deve aprender desde cedo o que significa aquele rótulo, a dona de casa, o cantineiro, o que ele está comprando e o que ele está ofertando. Né? Sempre lembrando da cultura, de todos Isso. os aspectos que Exa- envolvem a alimentação. Exatamente. A outra coisa que precisa nos preocupar, e o fórum acho que preocupa muito com isso, é a questão da seletividade alimentar, é a questão, por exemplo, de garantir equidade, seja na cantina, seja na refeição. Porque uma criança diabética, ela tem que ser tratada como tal, para ela se tornar igual aos normais, aos outros que não têm patologia, não é que ela é anormal. É que, na realidade, ela tem uma patologia que ela precisa ser respeitada nessa patologia. E se a cantineira não entende isso, ele não vai se preocupar em fornecer alimentos que são prejudiciais à saúde dela. Então, a importância da equidade na questão da entrega do alimento. E ele diz assim, Esse indivíduo E não pode ser influencia lá. desvinculado, Não, né? entendeu? Não pode ser, e não pode ser discriminado. Que é isso que é importante. A criança, principalmente criança, imagine uma criança de 6 anos, diabética, que nasceu diabética ou tem algumas outras patologias, ela vê as outras crianças se alimentando com uma coisa e pode e ela não pode. Então, como orientar não só a criança, os pais, os professores e as outros colegas. Os outros colegas aprender a respeitar essa criança. E Entendeu? às vezes o que faz bem para essa criança é o que também faz bem para todos, né? Exato. E eu Há respeito. exceções, mas no dia a dia ali, você incluir, isso é super importante. Que é a inclusão. E eu acho que você já traz... Ai, quase que não sai a palavra. Acho que vocês já trouxeram esses desafios, que seria a próxima pergunta para Camila, acho que já se complementaram. E eu peço então para a gente finalizar com as expectativas dentro do fórum, né, atuando junto ao fórum do Conselho Regional de Nutrição para os próximos anos. Aí. Bom, a nossa expectativa, né, então, e a Camila vai falar também, eu acho que é expandir esse fórum de tal forma para outros estados e municípios, né, que ele seja um modelo para todos os outros estados e municípios. Somos pioneiros aqui no DF, né? Exato. Como é que esse fórum atua? E a outra coisa também é visitar também as escolas, fomentar a educação alimentar e nutricional. Então, assim, não ficar somente na responsabilidade da Secretaria da Educação ou do Conselho de Alimentação Escolar. Mas esse fórum tem também esse papel de estar formando, né, seja os gestores das escolas públicas, gestores das escolas privadas, para a garantia da alimentação saudável adequada como uma forma de promoção da saúde. É isso, eu acho que esse para mim é o grande desafio. Ótimo. É verdade. E assim, eu penso que cada vez mais o conselho, né, tendo essa atuação muito próxima, né, em si do fórum, a gente fazendo esse trabalho bem conjunto, bem organizado, eu penso que a gente vai ter resultados muito positivos, né? Então, por exemplo, nós temos um setor de fiscalização dentro do conselho. Mas o setor de fiscalização, ele vai estar olhando ali as resoluções específicas das atribuições desse nutricionista. Porém, hoje, como a gente sabe que existe um decreto, pelo menos na nossa região, né? E existe também um decreto nacional que também se preocupa com essa questão. Então, isso já é um ponto, por exemplo, de articulação. Então, assim, eu estou articulada, né, dentro do fórum com todo o Estado, pensando que a fiscalização ele não vai ter só o olhar para o exercício profissional,
Então, por exemplo, aquele que não tem a obrigatoriedade, eu vou deixar de olhar, né? Que não tem a obrigatoriedade do nutricionista, ainda que o outro tenha a obrigatoriedade do nutricionista, esse nutricionista, ele sabe realmente o que está ali no decreto, né? Então, ele está promovendo hábitos alimentares adequados e saudáveis, né? Então, eu penso que essa parceria, né? Esse trabalho conjunto, ele tende a agregar, né? Sempre trazendo mais, A né? gente está já com uma expectativa de até reconhecer o que é feito de forma de bonificar, de premiar, né? Valorizar as experiências que são Exato. positivas, as experiências exitosas. A gente tem feito isso. Foi muito legal no último seminário. Tem a proposta do selo NutriLegal, né? Acho que você pode falar um pouquinho. Então, olhar quem faz o adequado, valorizar e multiplicar para os outros, né? Servir de exemplo também. São projetos, né? Existem projetos dentro do próprio conselho, esse selo, por exemplo, o selo NutriLegal, né? Que ele permite, por exemplo, avaliar a atuação desse profissional nutricionista e ver que ele está cumprindo todos os requisitos de atribuições, né? E ganhar um selo em si. Então, até para nós é muito bom a gente estar junto, né, nesse sentido ali, tanto com as associações, as escolas particulares também, para que cada vez mais essas escolas que têm nutricionista também sintam o interesse, né, de ganhar esse selo, de ser bonificado, de ser premiado, de ter uma experiência exitosa, né, colocada, compartilhada. Isso, e eu acho que é importante também a gente ressaltar a condição de trabalho. Porque às vezes o nutricionista está ali, mas ele não tem condições de trabalho para exercer as atribuições que estão previstas. E muitas vezes tem desvio de função, né? Então, assim, existe uma regulamentação pelo federal que os regionais têm essa função, né, e atribuição de disciplinar, né, esse normativo e de fiscalizar. E aí não é só fiscalizar o nutricionista, é fiscalizar o espaço que está ali. E o espaço envolve gestão. E o próprio nutricionista tem autonomia de fazer um cardápio saudável. Exatamente. Isso ser aceito por toda a gestão. Nesses locais que têm obrigatoriedade, o empresário, muitas vezes, dono de escola, ele diz assim, eu quero contratar você, mas eu quero que você elabore um cardápio, é isso que eu vou pagar. Foi embora. Né? Então, assim, mas como assim? E eu, enquanto nutricionista, preciso saber que eu não posso simplesmente elaborar um cardápio e deixar lá. Eu tenho que né? fazer Eu tenho todas as atribuições, eu tenho que assumir uma responsabilidade técnica, porque esse local, ele tem obrigatoriedade de ter um nutricionista, né? Então, muito bem colocado. E eu acho que a importância também, né, desse prêmio que você citou, Nayara, é que alguns países procuram o Brasil como referência de várias políticas públicas. E agora mesmo, né, já vieram as 2 escolas públicas que foram premiadas, já foi visitada por um país. Isso foi muito bom. E é isso, a escola ficou muito feliz. Mais ainda a vontade de fazer, né, de fazer aquilo que não é só para cumprir o que está previsto, é fazer para além, porque tem todo um amor, tem toda uma dedicação que não está computado em legislação, mas que esses profissionais se dedicam muito. E agora vão ser outra escola será visitada. Sim, verdade. Então, por outro país africano que quer vir aqui conhecer que modelo é esse de escola que eu posso conseguir reproduzir. Por isso que eu digo a importância do fórum é que na hora que a gente faz esses monitoramentos, a gente faz essa discussão e uma discussão com várias entidades, né, como a Camila coloca, pessoas, né, representantes diferentes, a gente melhora a condição, né, dessa atuação do profissional e mais chama a atenção de outros países para vir aqui conhecer a realidade brasileira. Se não fosse essa intersetorialidade, a gente não conseguiria fazer esse trabalho de não só premiar ali no seminário, exato, mas também levar essa experiência para fora do país e foi muito rico, muito lindo. Acho que só tende a crescer, só tende a levar mais saúde para as nossas escolas. Olha, foi um prazer enorme, uma alegria conversar com vocês, muito bom mesmo. Espero que a gente continue. A gente ficaria aqui. Você não tem nada para fazer, não é? Acho que foi o maior videocast até agora. Bateu o recorde.
toma, porque tem duas. Verdade, Ao verdade. tempo. Gente, muito obrigada, é um prazer. Espero que a gente continue se encontrando, debatendo sobre esse assunto tão importante, tá bom? Muito Obrigada a obrigada. todos Obrigado. também. E vamos até o próximo episódio.